E o alfabeto completo hebraico são 22 letras. Levando em consideração que eram tudo consoantes, né? Já pensou? Então, o verso 10 até o 31. Só que eu queria, como forma introdutória, lembrar o que vem acontecendo nos versos anteriores ao 10, que é do 1 ao 9. E aqui aparece as palavras do rei Lemuel. Na realidade, as palavras de sua mãe, né, que ele a repete. Então, sendo lembrança aí do Dia das Mães, deixe-me dizer que alguém pode achar exagerado porque a igreja toma um dia para falar sobre as mães. Meus irmãos, senhores e senhoras, caros internautas, Deus, o Criador da mãe e teu Criador, foi quem colocou aqui na Bíblia para a gente aprender sobre isso. E se a gente não der atenção, está negligenciando aquilo que Ele nos ensinou. A expressão de gratidão é aprender a recompensar aos progenitores, faz parte das recomendações bíblicas. E um culto como esse é um culto de expressão de gratidão a Deus pelas mães. Obrigado, Senhor, pelas mães. Jesus elogiou uma atitude de gratidão em meio a 10 leprosos, quando um veio agradecer. Então, eu disse isso só para justificar que nossa ênfase não é em vão. E coloquei a ênfase em descrições de uma mãe. Mas aqui na introdução, a mãe de Lemuel fala. E ela dá conselhos ao rei, já pensou? Dá conselhos ao rei. Conselhos, não vamos tomar tempo para minuciar aqui, mas conselhos prudentes, conselhos importantes para o bom andamento de uma nação. Esse Lemuel de Massá, você vai ter dificuldade em identificar quem é ele, mas é de Massá. Massá aparece lá no Antigo Testamento, no capítulo 17 de Êxodo, pode ser uma referência, mas na realidade esse rei aqui está colocado por Deus como um exemplo de um rei que está recebendo instruções da parte de sua mãe. Hoje então, momento de lembrar as mães e ouvir também conselhos bíblicos sobre as mães, e por isso quis colocar como ponto de introdução essa parte inicial. Mas, a partir do 10, essa descrição de uma mãe virtuosa. Uma mãe virtuosa. E é interessante lembrar, como foi dito aqui no jogral, que a primeira mãe foi Eva, e Deus aproveu a ele criar de uma forma maravilhosa, pois Adão foi feito do barro, já Eva não, foi de uma matéria aprimorada, foi de uma matéria mais aprimorada, foi da costela do homem, que foi transformada exatamente a costela em uma varoa, e foi a última criação de Deus, foi a última coisa que Deus criou, foi a mulher. E a coroa da criação, até foi dito na leitura que foi feita aqui, que estava incompleto se não fosse exatamente criado Eva. Pois bem, então a igreja sem as mulheres, ai dela, não é? Ai dela. Ai dos homens sem as mulheres. Já pensou numa casa onde não tem a mulher? Permita-me dizer, o desmantelo é grande. A gente não sabe fazer as coisas como as mulheres sabem, não. Alguns têm mais jeito, mesmo com todo jeito, ainda apanham das mulheres, porque elas sabem fazer, elas são dotadas dessa habilidade, talento nato que Deus lhes deu. Pois bem,
Homem não sabe nem fritar um ovo direito, né? Eu mesmo, eu tenho dificuldade em fritar um ovo. Porque na hora que vai quebrar, ele cai no chão, né? E na hora que acende lá, queima os cabelos dos braços, e tiver a camisa aberta, ele queima tudo também. Então não dá certo não, eu saio fora. E Filomena disse também que eu gasto muita água para lavar um copo, né? Ela não quer ver na cozinha não, diz que eu gasto água demais para lavar um copo. Se ela trabalhasse no SAI, ia bem. Mas o que é certo é que as mulheres têm certas habilidades peculiares a elas que nós homens não tem. Uns têm mais jeito, mas não é ainda igual às mulheres não. Pois bem, mas aqui é um poema, eu trabalhei nesse poema lá, eu tenho que aperfeiçoar esse poema que eu descobri algumas falhas nele, mas na realidade mesmo que foi feito em prosa, não foi em quadra apenas, mas quadra, prosa, prosa, não prosa, trova. Mas aqui a gente pode ver que tem um poema. Isso aqui é um poema. E é um lindo poema. Provérbios 31, 10 ao final, é sim um lindo poema. Aqui é a poesia hebraica em realce. E aqui quem foi do rei Salomão, o homem que escreveu 3.000 provérbios, escreveu 1.005 cânticos. Já viu algum cantor aí com 1.005 músicas, né? Então, 3.000 provérbios, na realidade, Deus usou grandemente Salomão, provérbio de Salomão, usou esse livro. Esse livro me fascina, o provérbio de Salomão, me fascina. Salmos também, é claro. E aqui nós temos a desenvoltura dessa mãe virtuosa, a desenvoltura dessa mãe. E eu queria citar cinco áreas da sua desenvoltura. E primeiro, no âmbito social, faz diferença essa mulher? Aqui no verso 10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Então, quem tem alguma joia aí hoje? Levanta aí. Olha lá, olha, Jana. É brinco, é coisas assim, é colares, é pulseiras, joias. Mas aqui disse que o valor dessa mulher não tem joia igual. Excede o de finas joias, caríssimas joias. Não há joia mais cara do que o valor de uma mulher virtuosa. Já pensou? Aqui está uma comparação muito propícia, muito propícia. Até porque tem uma passagem lá em Provérbios que diz que uma mulher sem descrição, mas toda enfeitada, é comparada a quê? Até vergonha. Uma porca, né? Toda vestida, toda arrumada de ouro, de joias, né? Mas não tem descrição. Diz que é como joias de ouro em focinho de porco. Assim, uma mulher formosa que não tem descrição. Isso mesmo, está lá em Provérbios. Mas também, Provérbios fala de uma esposa, quando disse, quem acha uma esposa, acha o bem e alcançou o favor do Senhor. Agradeça a Deus pela sua esposa, né? Agradeça a Deus pela sua esposa, que é mãe também. E Provérbios também disse, isso é 11:22, e já 14:1 diz que a mulher é sábia, então a mãe sábia edifica a sua casa. Ok? Muito bem, mas volte lá. Descrições dessa mãe, a sua desenvoltura no âmbito social. Verso 23. O seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta
com os anciãos da terra. Então, no âmbito social, ela deu status para seu esposo. Lembra aquele antigo adágio, né, que é tão conhecido, todo mundo sabe de cor? Por trás de um grande homem tem sempre uma... né? Pois é. E aqui essa mulher, foi verdade aqui no caso dela. O seu marido era uma autoridade na cidade, sentava na porta, porque era o lugar que os juízes, a autoridade sentavam para as demandas da cidade. E lá estava o reconhecimento dessa mãe virtuosa, dessa mulher virtuosa. O verso 20, no âmbito social, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ela, no âmbito social, ela pratica obras nesse sentido de ajudar as pessoas, estende a mão, abraça os aflitos. Ela é acolhedora. Quantas pessoas, né, que precisam de uma palavra, de um encorajamento, né, está só precisando de uma palavra de ânimo, talvez até assentado na beira da estrada, triste, às vezes até chorando. E quanta gente indiferença passa e nem percebe, e às vezes a gente volta lá e para e conversa um pouco com essa pessoa e reconhece o valor que teve aquele momento. Isso é muito compensador. E aqui essa mulher, ela abraça o aflito, ela estende a mão ao aflito e atende ao necessitado. Eu sempre olho para as pessoas nesse sentido, de pai e de mãe, né? De pai e de mãe. Aquele senhor que vem no dia da feira para a cidade, na intenção de ganhar alguma coisa para a sua família, né? Para a sua família. Eu acho bonito isso e também fico assim, se pudesse ajudar essa pessoa. Porque na realidade, essa mãe aqui, essa mulher, ela era ajudadora, era acolhedora, ela estava pronta a abrir a mão, era liberal. Ela tinha liberalidade no âmbito social. Mas no âmbito profissional, veja, verso de número 15. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Isso porque ela era uma artesã, costureira, comerciante, empreendedora. Ela até importava produtos. Não sei se era matéria-prima ou já pronto o produto, mas disse que vinha de longe. E ela então era muito ocupada. E ela então era uma administradora. Organizava a sua casa, dava tarefa às suas criadas, suas servas. Não era daquele tipo que só acordava meu dia com os olhos inchados, como aquela música antiga, não é? Lembra, Wellington? Mulher preguiçosa, não cose nem fia, se deita de noite e acorda meio-dia, com os olhos inchados, parece uma gia, e ainda se gaba que é mãe de família. Isso era uma brincadeira, mas é verdade, expressa muita realidade. Mas na realidade é importante, essa mulher que é diligente, era cuidadosa, ela não se cansava, ela era incansável, essa mulher. Então, no âmbito profissional, verso 16 também. Examina uma propriedade, olha aí, é empreendedora, e adquire-a. Planta uma vinha, aqui, produtora também, né? Planta uma vinha com as vendas do seu trabalho. Então, ela sabia produzir produtos de manutenção da sua casa. Verso 18. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite, porque tem sempre o azeite. O bujão não secou. Sempre tinha o combustível, né? O combustível. Verso 19. Estende a mão ao fuso
mãos que pegam na roca. Então, é uma costureira, artesã, aí nata. E verso 24, assim lê: ela faz roupas de linho fino e veste e vende-as e dá cinta aos mercadores. Olha, disse aqui que ela costureira, né? Ela produzia roupas, mas diz também dar cinta aos mercadores. O que é isso aqui? Isso aqui é importante, dica de marketing, do marketing moderno. Já pensou? O marketing moderno, como é que funciona? Você compra em tal loja, vai concorrer a uma moto 0 quilômetro, um carro, uma coisa assim. São brindes que os comerciantes dão como incentivo. Ela já fazia isso. Ela dava cinta aos mercadores. Aqui no tempo de Provérbios. O marketing já estava na mente dela, ela já sabia. Olha aí. Então, no âmbito profissional, ela era um destaque. No âmbito conjugal, verso de número 11. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela era confiável, uma mulher confiável. Jovem, você pretende se casar. O momento é agora de você sondar se sua futura é confiável ou não. Deixe ela à vontade. Esse namorado que fica pegando no pé, no arré do pé, sai fora dele. Vai ser um problemão quando casar. Deixa a tua namorada livre e vice-versa. Observe como é o comportamento agora. Se der, você aprova. Se não, sai fora. Você não vai mudar ele, não. Não vai mudar. Aqui essa mulher era confiável. Seu marido confiava nela. Sim. Verso 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Já cantamos sobre isso. Então aqui no setor aqui conjugal, na sua casa, na sua família, no seu lar. Verso 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Não diz quantos filhos ela tinha, mas tinha muitos filhos. Eram vários filhos. Mas todos eram unânimes numa coisa: elogiar a sua mãe. Então, davam reconhecimento de quem é essa mulher, né, Olavo? Né? Davam reconhecimento, faziam reconhecimento. Todos eles, sem exceção. E o seu marido também, a mesma coisa. Então, verso 29, já lá di, né? Tu a todas sobrepujas. Mas, no âmbito intelectual, que são vários ângulos, no âmbito intelectual, como era essa mulher, intelectualmente falando? O verso 26, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Sabedoria, está falando para o ponto intelectual, para a área intelectual. Então, intelectualmente, ela fala com sabedoria. Para isso, ela tinha que adquirir isso. Sim, ela tinha tempo para se informar. Ela tinha tempo para buscar, pesquisar. Ela tinha tempo para aprender as coisas, para poder, então, continuar dessa forma. Na realidade, estamos em 2023. Essa igreja está com a sua história de 41 anos. Não é verdade? Você sabe o tempo que você é crente, mas a pergunta é: do ano passado para cá, 2022 para cá, qual foi o progresso que teve em sua vida? Ou você parou? Tem um livro que diz o seguinte: se você parou de crescer intelectualmente, é só se deitar num caixão que a gente enterra, que já morreu. Já morreu. É só se deitar no caixão,
para o sepultamento. Então, nós temos que entender que quanto mais o tempo passa, a gente tem que estar melhor, crescendo melhor. Deixa eu dar um exemplo aqui. Estamos pela manhã, ao desfrutar do curso bíblico Além do Véu. Tinha um bom número hoje, por sinal, no curso bíblico Além do Véu. E a gente constata que muitas pessoas estão caindo a ficha hoje, entendendo muitas coisas que não entendiam antes e que ao passar agora estão entendendo com mais facilidade. Isso representa o quê? Você está mais preparado para receber aquela matéria, você está mais preparado. E agora você está entendendo melhor porque você vivenciou, você cresceu mais. É como ao ler a Bíblia, você lê, cada vez que lê vai descobrir mais coisas. Então, se você não entendesse nada, além do que já sabia, ao passar numa matéria qualquer, é porque você não progrediu nada mesmo não. Mas se você progredir um pouquinho, vai olhar por outro ângulo, Pois bem, na realidade o papel do pastor é o papel de um professor, de fazer com que as pessoas procurem crescer por si mesmas, procure pesquisar, procure aprender por si só. A gente dá o subsídio, a matéria, a pessoa vai procurar progredir. O pastor não vai estar todo tempo só despejando aqui com uma galinha, dar o xerenzinho ou o pintinho quebrando por pintinho, não. A gente vai fazer isso sim, mas não é sempre não. Para algumas pessoas tem que ter uma coisa mais substancial já, não é verdade? Paulo diz isso em Hebreus e 1 Coríntios, então a gente tem que ter isso em mente. No âmbito intelectual, mas no âmbito espiritual, como era essa mãe? No âmbito espiritual. E a gente quer parar nessa última parte aqui, porque a gente gostaria que você fizesse uma análise bem criteriosa acerca dessa parte espiritual. Estamos falando para crentes, mas tem pessoas não crentes também, que estão a ouvir e ouvirão posteriormente, e que é importante olhar para a mulher, a mãe virtuosa de Provérbios, do âmbito espiritual. E aqui foi repetida a frase no verso 30, do capítulo 31, verso 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa mulher temia ao Senhor. Está claro para você? O temor do Senhor, olha, Provérbios, esse é o penúltimo versículo de Provérbios. E como é que diz o versículo chave de Provérbios? Qual é o verso chave de Provérbios? 1:7. Estudamos Provérbios, né, na pandemia. Você sabe que o versículo chave de Provérbios é 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, aqui termina também com o temor do Senhor. E quem está praticando esse temor do Senhor? Uma mãe virtuosa, uma mulher virtuosa. Mãe, a maior herança para deixar para a tua posteridade é o temor do Senhor. A maior herança para deixar para as suas gerações é o temor do Senhor que atua e habita em tua vida hoje. Eu estou dizendo mãe, mas isso aqui, deixa-me dizer uma coisa, isso aqui é para todo mundo. A gente falou da mulher virtuosa, da mãe virtuosa, mas aqui é para o homem virtuoso, o crente virtuoso, e que se a mãe é virtuosa, se o pai é virtuoso, se o filho é virtuoso, se a filha é virtuosa, qual é o resultado disso? Uma igreja virtuosa. Amém? Uma igreja virtuosa. Mas começa com os indivíduos, cada um com a sua responsabilidade diante de Deus, de buscar, perseguir essas virtudes sim, de uma mãe, de uma pessoa virtuosa. É como as cartas pastorais que dá 20 qualificações para a liderança. É que Deus está dizendo que a liderança é perfeita? Não. Mas está dizendo que é para perseguir esse alvo. É esse alvo que é para ser perseguido. Por quê? Através da liderança com o alvo dessas qualificações e características espirituais,
fará com que toda a igreja possa buscar o mesmo ideal. Então, a mulher virtuosa, que é quase surreal para muita realidade, eu digo quase surreal, mas não é surreal, mas é para ser cultivado a busca dessas virtudes na vida de cada membro de uma igreja que segue e serve a Jesus. Amém? O temor do Senhor é o princípio, de forma que aquele que não teme ao Senhor ainda está convidado a reconhecê-lo como soberano, como Senhor, como Salvador, como aquele que foi dito por Paulo e Silas, respondendo uma pergunta de um homem que queria ser salvo. E qual foi a pergunta? Senhores, o que fazer para que eu seja salvo? Qual foi a resposta? Lembra a resposta? Crê em quem? Como é? Bem alto. No Senhor Jesus. Olha aí. Crê no Senhor Jesus. O senhorio de Cristo está ressaltado aí. Jesus é Deus, Ele é Senhor. Então, creia no Senhor que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou, que venceu a morte, que venceu a Satanás. Creia nele, no Senhor Jesus, e serás salvo. O temor do Senhor é o princípio do saber. Se não começa por aí, dá tudo errado. Foi por isso que Jesus deu uma rasteira em Nicodemos. Rasteira na linguagem figurada. Ele chega dizendo que certamente Jesus era de Deus, porque era impossível fazer aquilo se Deus não estivesse com ele. Aí Jesus diz: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver, nem entrar, nem ver o reino de Deus. O temor do Senhor é o princípio, foi o princípio para aquela mãe, para aquela senhora, para a família dela e para todos. Como é que a sua posteridade vai lembrar de você? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, vão lembrar de você como alguém que tinha virtudes ressaltadas no temor de Deus e que o servia e andava com dignidade diante dele? Ou de alguém que estava por aí, vou levando, né? Estou por lá. Não, é alguém que tem um compromisso com o Senhor, é alguém que ama e serve ao Senhor. Isso faz e fará toda a diferença. O verso 31, eu falei do penúltimo, agora o último. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Quando disse que as obras vão louvar a virtuosa, está falando que vão ressaltar essa virtude que ela tem. Esse é um elogio. Disse aqui que os filhos a louvam, o marido a louva. Não é que o marido a adora, não, mas louva é reconhecer, é elogiar. Qualquer marido pode elogiar sim a sua esposa, louvar nesse sentido. Paulo disse: eu louvo vocês em umas coisas, mas em outras não louvo vocês não. Louvar vocês nisso, certamente não, mas já em outras áreas, vos louvo nessa parte aqui. E aqui diz que a mulher virtuosa é para ser louvada, isto é, ser reconhecida. Isso é um reconhecimento, é um elogio que é feito pela virtude que é Deus que implanta nesses corações. Então, de certa forma, mesmo assim, ainda está tributando louvor a Deus, que está usando essa instrumentalidade. Reconhece-se isso sim. Agora, você dirá: mas a Bíblia não diz que é para adorar somente a Deus, hein, Lídia? Sim, ao Senhor teu Deus adorarás. Jesus disse, Mateus 4:10, e só a ele darás culto. Mas está dizendo, adorar só a Deus, louvar é diferente. Você canta o hino nacional? Sim ou não? O que é o hino nacional? É um louvor à pátria. É um louvor à pátria. Sim, é um reconhecimento que a pátria é. O hino número
Pátria Celestial, o hino patrício, o hino que está falando sobre a pátria, está reconhecendo o que a pátria é, está louvando nesse certo sentido, não adorando, adorar só a Deus. Mas você pode reconhecer a virtude de qualquer irmão. Os tocadores fizeram bem, é um louvor, é um reconhecimento, é um elogio, isso é louvor. E eles tocaram para a gente adorar o Senhor, aí também, para a gente adorar o Senhor. Beleza, então, isso é importante porque a gente está num contexto em que as pessoas passam, em vez de simplesmente reconhecer e elogiar, passam a adorar coisas em nosso tempo. E está muito claro que quando você diz que o Wellington é a esperança de Santa Cruz, você está colocando no lugar de Jesus. Ele vai te dar um carão e é bem empregado. O Wellington tem como esperança Jesus. Mas eu quero dizer a você uma coisa. Quem diz que alguém é a esperança de Santa Cruz, está falando a verdade para eles. É verdade, para eles é. Para a gente não. A Bíblia mostra que a esperança do crente é Jesus, não é verdade? Agora, quem não conhece Jesus, que espera aí qualquer coisa lá e vai estar mal. Mas a esperança do crente, viva e autêntica, é o nosso Senhor, Jesus. Amém? Portanto, hoje é noite que lembramos a virtuosidade de uma mãe e a abrangência desse leque todo no âmbito social, profissional, conjugal e intelectual, mas sobretudo espiritual, nos leva a um relacionamento mais aproximado do Deus a quem servimos e reconhecemos e queremos louvá-lo e proclamar sua salvação a todo mundo e a toda criatura, para que todos creiam e tenham nele e dele a vida eterna. Amém? Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, ó Pai. Tu és santo, deve ser adorado acima de tudo. Tu és o único soberano Senhor. Ó Pai, graças te damos pelas mães que o Senhor concedeu aqui na igreja. E pelas mães de um modo geral, que hoje sabemos que estão também algumas impedidas de estar fazendo alguma coisa e gostariam de estar fazendo, mas não podem. Lembramos nesse momento aquelas que estão no leito de enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia e dê graça para que elas sejam mesmo assim felizes com Jesus. Pedimos, Senhor, por aquelas que